A paz do Senhor, mais uma vez, eu louvo meu Deus pela oportunidade, que tem me dado mais uma vez de falar do grande amor dele, para essa oportunidade única. A cada dia nós temos que saber que ele está no controle, ele está no comando, e ele que determinou que eu e você tá aí com fogo da vida respirando, para adorar, louvar, exaltar, engrandecer e contar os feitos, a maravilha, o tantos algo extraordinário que Deus tem feito na minha e na sua vida, na cura, através de transformação, libertação, o renovo, o renúncia e tantas outras coisas, que nós vemos que o mundo já é de maligno, a cada dia está triste e desagradável. Com a notícia desse vírus, dessa pandemia, é de terremoto, do tsunami, é tantas coisas, desagradável. Mas com o nosso Deus, nós vamos vencer qualquer diversidade, obstáculo, lutas e prova. Luta vem, a diversidade às vezes nos pega de surpresa, mas algo que nós temos na nossa vida em comum é nós sabemos que nosso Deus é grandioso. Ele é maior, ele é poderoso, ele é soberano para livrar todos o mal que tem nos atingido. Porque a palavra de Deus fala que a luta vem, a prova vem, a dificuldade, mas que nós não vamos ver, tirar o olho, nosso foco seja Jesus, que é ator e consumador da nossa fé. Eu vou estar começando com uma oração para dar a direção dessa live. Já vou chamar a nossa convidada especial, que é a apóstola Conceição, lá de Rio de Janeiro. E eu vou estar deixando o Espírito Santo dirigir. Papai amado, Pai querido, nesse momento eu louvo, eu adoro, exalto, engrandeço e glorifico. Senhor é bom, Senhor é maravilhoso, Senhor é digno de toda honra, todo louvor. Aceita, Senhor, essa gratidão a Ti por tudo que o Senhor tem feito, tem operado, tem manifestado e tem falado ao meu coração. Que toma a direção desse live. Que nem eu, nem a convidada que veio preletora dessa tarde, que vai trazer palavra, que não seja de nós mas que o Espírito Santo conhece o coração, para o Senhor, e tem poder, o Senhor longano e capacitado, para entrar em todos os lugares. Não importa zona, bairro, cidade, fronteira, país, e qualquer lugar que a pessoa estiver, o Senhor alcança, o Senhor atinge. Visita a cada alma, aqueles que estão tristes, dá alegria, dá paz, dá tranquilidade. Corta mal pela raiz. Que nossa mente seja ligada a partir de agora, só através da Tua palavra. Que o Senhor venha direcionar esse live para a honra e glória do Teu nome. Desde já eu te louvo, eu te agradeço, Papai do céu. E é como eu estava falando, eu sou feliz. Eu falo isso o tempo todo. Que eu sou feliz. Por causa de eu tenho Deus na minha vida. Quando a gente tem Deus, na nossa vida nós temos tudo. Pastora Conceição, eu já mandei convite, acho que não mandei direito, Mas aí a palavra de Deus nos incentiva. Eu acabei de mandar convite, não sei se a senhora viu o convite? Ou a senhora, se não achou, manda para mim de novo, que eu aceito. Já vou adicionar. Glória a Deus agora. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. O som tá saindo direito? Aceita o meu convite? Acabei de enviar para a senhora. Oh, glória a Deus. Maravilhoso. Amém! Graça e paz! Amém! Seja bem-vindo. É um privilégio. Muito obrigada. Uma honra
por me dar esse crédito, apesar de um estar longe do outro, e como eu falei, Deus não mede esforço, ele não tem limitação. Ele atravessa Amém, oceano, amém, é a verdade. fronteira, ele está em todo lugar. Esse Deus que está comigo, que está com a senhora aí, e eu creio que ele é maior na minha e na vida da senhora. Fica à vontade. Graças, Oh, a paz do Senhor, Beniel, que Deus te abençoe. Então, fica à vontade. Se a senhora quer louvar primeiro, ou a senhora quer entrar com oração, ou a partir de agora, fica à vontade. A live, normalmente, eu faço de 1 hora e meia, para dar tempo. Porque, às vezes, a gente amém, coloca 10 minutos, 20 minutos, a palavra não... Porque a palavra de Deus fala que é a palavra que liberta, a palavra que é alcança o verdade, coração, né? é verdade. É, fica à vontade, que Deus te abençoe a sua vida. Amém. Eu quero começar agradecendo a Deus pela essa oportunidade de estar aqui, né, em mais esse momento, né, com o corpo de Cristo, porque assim a família, aí que nós vamos percebendo que a família é bem grande, né? A família é bem grande. Os irmãos são muitos e estão próximos, estão longe, mas eu louvo a Deus pela sua vida. Deus, muito obrigada pelo convite, pela confiança também, né, de estar me concedendo esse momento de poder permitir que Deus flua, que Deus possa se manifestar através das nossas vidas. Eu quero agradecer essa oportunidade, quero saudar a todos que estão e aqueles que vão estar conosco em algum momento, né, que vai estar tendo acesso a essa live. Que Deus os abençoe ricamente, abundantemente. Abençoar a nossa nação, o Brasil, abençoar a África também, porque estamos mesmo em unidade de propósito. Que Deus abençoe esse país maravilhoso. Deus possa derramar bênçãos que não se pode medir sobre Cabo Verde, sobre todos os irmãos, de todas as igrejas, de todas as congregações. Muito obrigada pela oportunidade desse dia, amém? Saudar Antes de o povo da minha igreja começar, também. amém. Antes de começar, eu queria falar que a senhora, mesmo sem te conhecer pessoalmente, mas a senhora foi muito, muito indicada. Eu falo que Amém. é Pastor Bento, né? É Beto, mas eu falo Bento, às vezes tem hora eu falo Bento. Beto. Aí ele me indicou a senhora como boa referência. Então, enquanto que nós... Por isso que é bom a gente, quando aceita Jesus como único suficiente Salvador, muda nosso modo de ser, modo de É atitude, verdade. de comportar, a nossa caráter ser diferente e é notório. Não importa Amém. nos falar ou conhecer a pessoa para indicar, para mostrar quem nós somos. A É própria verdade, nossa né? essência, como o apóstolo Paulo fala, que nós somos fragrância, a essência do Evangelho do Senhor Jesus, que está em nós, Amém. flui. Então, a pessoa que está no nosso redor vai ver a nosso comportamento, se nós É somos verdade. aquele que a palavra de Deus diz ou não, né? É verdade, né? Eu conheço o pastor Beto tem pelo menos uns 20 anos, ou 19, 20 anos que nós nos conhecemos, né? Que Deus nos fez cruzar. Ele trabalhava numa rádio na Igreja Batista e eu fui lá fazer um programa na rádio e fazíamos o programa, ele era meu operador de mesa e assim nós fomos, né, criando essa amizade e perdura até hoje. Eu louvo a Deus pela vida dele também, que é um homem de Deus, um homem que eu respeito muito, um homem que eu confio também. Então, toda vez que ele me fala, olha, indiquei a senhora para um determinado evento, eu falei com o pastor tal, eu falei, amém, glória a Deus, eu sei que ele realmente vai me colocar no lugar onde nós vamos sentir a presença de Deus, onde as pessoas são sérias, porque é isso que nós estamos procurando, né? Porque eu estava até falando com meu marido hoje, falei assim, as pessoas precisam entender, as pessoas que eu digo, o povo de Deus, né? O povo de Deus precisa entender qual a diferença entre altar e palco. Glória a Deus. Entendeu? Porque o véu se rasgou, amada, de alto a baixo, mas o altar continua sendo santo. E nós não Aleluia. somos artistas em cima de um palco, nós somos sacerdotes num altar. E o mesmo modo de santidade, o mesmo requerimento de santidade e compromisso que tinha no passado, é exigido por Deus hoje também. O Senhor diz, sede santo porque eu sou santo.
Deus não deixou de ser santo. Então, nós temos que fazer com que o povo de Deus entenda que há uma diferença muito grande. Você está no altar ou você está num palco. Quando você está num palco representando, né, fazendo ali uma performance, você pode fazer o que você quiser. Você pode ter a vida que você quiser fora daquele lugar. Você pode sair dali e viver no pecado, na luxúria, sabe, do jeito que você quiser. Mas quando você tem o entendimento da santidade que o altar requer, que você não é um artista, você é um sacerdote, você é propriedade exclusiva de Deus, você tem um chamado, você tem uma responsabilidade no altar de queimar o incenso, de exalar um bom perfume. Não, a tua carne não tem que exalar o cheiro dela, mas o teu espírito que tem que exalar. Então você tem mais cuidado com o altar. Não que tenhamos ciúmes do altar, porque eu não tenho ciúme do altar, tipo, ninguém prega na minha igreja, nada disso, muito pelo contrário. Mas as pessoas que sobem no altar da igreja que eu congrego, ao qual eu tenho responsabilidade de apacentar, eu conheço. Eu conheço o caráter, eu conheço a conduta, eu sei como ele é com a família, porque não adianta você estar no altar ali mostrando uma santidade, uma religiosidade e tudo, e fora dali você é um marido péssimo, uma esposa irresponsável, uma mãe que não é referência, um pai que não é referência, um filho que não honra seus pais. Então, já quero começar a dizer exatamente isso, que há diferença entre o altar e um palco. Há diferença. No palco, as pessoas representam um papel, mas no altar não, porque aquele que é o dono do altar sabe quando alguém está representando. E todo mundo que representa no altar dura pouco. Dura pouco. Não é verdade, amada? Verdade. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa tarde de domingo... falou uma coisa bem importante. E engraçado que é confirmação, glória a Deus, do que a senhora está falando no altar. Porque é a mesma coisa que eu estava comentando com a minha mãe, quer dizer, eu falo a minha mãe é minha sogra. E o meu marido, a mesma coisa, a pessoa agora está deixando sem comparação, como o véu rasgou, Jesus morreu na cruz, derramou sangue, acha que dá o direito de rasgar, jogar fora tudo o Velho Testamento e seguir só o pedaço, né? Nem inteiro. É verdade. Achando que Deus se agrada disso, porque a palavra, tem pessoa que fica falando, não, Deus não quer nosso corpo, quer o coração. Eu falei, onde está isso na Bíblia? Tem coisa que não bate, né? A paz do Senhor, pastora Márcia, que Deus abençoe a sua vida. A palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram. Então, se você está em Cristo e você continua sendo a mesma velha criatura, você pode estar em qualquer lugar, menos em Cristo, não é verdade? Se a carne está ali agindo, se a carne está operando, com certeza você está bem longe de Jesus. Porque a gente vai para Jesus cheio de mazelas. Nós chegamos a Cristo cheios de deformações, cheios de impuros mesmo, blasfêmios. Nós chegamos à presença de Deus farrapos humanos mesmo, né? E deformados pelo mundo, deformados da nossa constituição, da nossa criação. Mas ao estarmos na presença desse Deus que é santo, que é altíssimo, que é soberano, e quando você abre o coração e permite que ele faça a obra dele, porque você pode endurecer o seu coração. Você pode simplesmente falar assim, não, eu quero ficar aqui, mas eu não quero mudar nada, entendeu? Eu não quero ter acesso, porque a graça não é um aval para a libertinagem. As pessoas acham, nós estamos vivendo na era da graça, a graça, a graça. É na era da graça, do favor imerecido. Nós não merecemos nada, mas o Senhor nos amou, o Senhor viu em nós algo, potencial de ser transformado. Então, vivemos na graça e nós sabemos muito bem que a graça excede a lei. O exemplo mais nítido que Jesus nos deu é que, na lei, para você ser considerado adúltero, você tinha que ser pego no ato, você tinha que adulterar. A graça, só em você pensar, em você ter um pensamento malicioso com relação a alguém que não é o seu esposo, você já está adulterando. Então, a graça excede a lei. Então, nós estamos vivendo na era onde nós precisamos entender esse conceito de liberdade, porque o perdão de Deus não está te dando liberdade para você pecar de novo, para você viver numa vida de pecado. Jesus sempre quando foi abordado pelos pecadores, ou diante daquela mulher que foi pega no adultério, ele disse o quê? Não tem acusador, né? Foram embora. Mas agora você vai e não peque mais. Porque o perdão não é legalidade para você continuar uma vida de pecado. O perdão
do Senhor é para que você possa, daquele momento em diante, esquecer a sua vida para trás e seguir no novo e vivo caminho, não é verdade? Então, nós temos que atentar. O evangelho é pregado para as pessoas que estão fora da igreja, ou para os ímpios, como uma revelação de salvação. A gente prega a salvação para que eles possam enxergar que a vida deles tem solução, que eles podem sim serem salvos, que eles podem ter uma comunhão com Deus, que eles, por mais o pecado deles, por mais feio, ou por mais horrível que seja, há um sangue precioso derramado na cruz que pode limpá-los, purificá-los, redimi-los. Mas com relação ao povo de Deus, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que sabem muito bem como ocorre o processo, a gente tem o evangelho que é ministrado para eles, é o ministério mesmo da exortação, da santidade. Não é bagunça, Deus não é bagunça. E o Senhor falou no meu coração, para estar compartilhando com vocês, do versículo que diz, vigie e ore. Mateus 26, 41, a palavra do Senhor fala assim, olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, que o Senhor ilumine os nossos olhos para que a gente possa entender. É vigiar e orar. É preciso vigiar e orar para a gente não entrar em tentação, querido. Entrar significa iniciar. Entrar significa começar, abrir. Ninguém adultera por um acaso, sabe? Eu estou andando na rua, bem assim, né, tranquilo, tropeço e caio na cama de alguém. Não é assim que acontece. As coisas, o pecado tem um início. Tem uma abordagem do inimigo, ele tem um início. As coisas vão acontecendo gradualmente. E o Senhor diz que nós temos que vigiar. Vigiar para não entrar em tentação. Porque depois que entra, querido, o próprio capeta, o próprio inimigo, se ele vai cauterizando a mente, aí vira iniquidade. Por quê? O que é iniquidade? A iniquidade é um pecado que é tão praticado, que aquela pessoa já não enxerga mais aquele pecado como pecado. Ele não consegue enxergar aquela prática como pecado. Já está enraizado, já é normal, sabe? Já é uma coisa que é normal. E o que a gente está vendo de situações, de práticas que Deus reprova dentro da casa de Deus, no meio do povo de Deus, por quê? Porque não está havendo vigilância. Os joelhos estão esfolados de tanto orar. E vai no monte, desce no monte, vai para o vale, sai do vale, faz jejum, e faz isso, faz aquilo. Ora-se, mas não vigia. Se eu não vigiar, a minha oração é em vão. Por quê? Porque eu oro, mas sem vigilância, sem estar na torre de vigília, eu pego a minha oração e jogo nela no lixo. É como se você fizesse isso. Você orou, passou horas orando, mas você não vigia. Eu conheço pessoas que às vezes saem de um momento de oração, saem de um culto, de uma consagração, orou a manhã inteira e clamou, e falou em línguas, rodopiou, pulou, salpicou, fez tudo. Chega em casa, uma palavra que o marido falou, ou uma situação que o filho fez, misericórdia, sabe? A pessoa se transforma ali. E o que adiantou ficar a manhã inteira orando se quando chegou em casa não vigiou? Esse que é o Senhor está falando conosco. O porquê da vigilância? Porque o Espírito está pronto. O nosso Espírito está pronto para viver em santidade. O nosso Espírito está pronto para se submeter à vontade de Deus. O nosso Espírito está pronto e sedento para cumprir os princípios de Deus. Mas a nossa carne não. A carne não está pronta. Ela não suporta. A Bíblia diz que as coisas de Deus não se discernem na carne. O homem carnal não consegue enxergar os princípios de Deus como princípios, porque princípios é algo que você tem que fazer e eles são inquebráveis. É inquebráveis. Não tem como. Você, como servo de Deus, você não pode servir a dois senhores. Você não pode ter atitudes oscilantes. Eu estou em Cristo, eu estou aqui, está tudo bem, as coisas estão acontecendo, está tudo dando certo, então louvado seja o Senhor, glória a Deus. Mas se as coisas começam a sair do teu controle, começam a ficar diferentes, você já não dá mais um glória a Deus, você já não consegue mais se manter em Cristo. Por quê? Porque a carne, amada, a carne, a Bíblia diz que é trapo de imundície e corpo de humilhação. A carne não tem... Olha, a gente sabe muito bem que para nós estarmos com Jesus pela eternidade, essa carninha aqui, ó,
de muitas pessoas que é marombada, né? Aí bota silicone aqui, bota silicone ali, levanta aqui, levanta acolá e dá uma, né? Não está errado, faça. Você tem que orar, vá lá e faz, amada, faz o que você tiver que fazer. Agora, não vai servir para nada, vai ter que ser transformado. Essa carne vai ter que deixar de ser corruptível para ser incorruptível. Essa carne vai ter que passar por um processo de transformação, porque você não vai levar essa carninha lindinha, maravilhosinha para a eternidade. Essa vai virar pó. E nós temos que entender isso. A carne é fraca, a carne não quer as coisas de Deus. A carne não quer santidade. A carne não quer abrir mão de nada. A carne não quer mudar nada. Não quer mudar nada. Ela quer que Deus a aceite do jeito que ela é. Ela não quer abrir mão de nada. Não é verdade? A gente vê, eu sei, eu tenho 21 anos de ministério pastoral. E é gabinete, você fala, aí você... Eu não tenho nenhuma intenção de escolher caminhos de ninguém. A minha função como pastora é indicar o caminho, é aconselhar, é mostrar a direção. Agora, a escolha não é minha. A minha escolha eu fiz. A minha escolha eu fiz há 29 anos atrás. Uma mulher criada num lar católico e espírita. Aí eu estava na fila para ser sacerdotisa dos espíritos, porque eu já venho de uma linhagem de sacerdotes. Da parte do meu pai, a minha avó era fazia pagelança na tribo lá. Meu pai é de Campos dos Goytacazes, aqui do Rio de Janeiro. Então, era de uma tribo indígena, fazia pagelança. Do lado da minha mãe é filha de português, católica, espírita. Então, eu sou primogênita. Então, as entidades que a minha mãe servia, já dizia, ó, ela que vai herdar o centro, porque a mãe era mãe de santo. Então, ela que vai herdar. E o Senhor me escolheu, me tirou. Não tem pastor na minha família. Eu sou a primeira pastora, não existe pastor, não existe pastor na minha família. Deus foi lá e... Existe sacerdotes espíritas, existe sacerdotes de outro, mas pastor não tinha. E o Senhor foi lá e me escolheu. Então eu sei de onde eu vim e eu sei aonde eu quero chegar. Não é inegociável. Um casamento falido. Esse ano eu fiz 38 anos de casada. Eu conheço meu marido desde os 17 anos de idade. Eu tinha 17 anos quando eu o conheci, ele tinha 18. Com 19 anos eu casei, ele tinha 20. Com 21 anos eu tive meu primeiro filho. O meu casamento estava um casamento destruído. O meu marido, sem conhecer Jesus, ele adulterou, ele era alcoólatra, era um homem violento. E quando eu li a palavra, quando o Senhor Jesus foi ao meu encontro, porque não foi eu que fui ao encontro dele, ele foi ao meu encontro. Eu não fui para a igreja me converter e entregar minha vida para Jesus. Jesus veio na minha casa e se apresentou a mim. E no dia seguinte eu já não tinha mais ídolo na minha casa, já não tinha mais nada. E não precisou um pastor na minha casa nem nada. Foi um encontro diretamente com o Rei dos Reis. E eu nunca mais quis saber de espírito, nem de ídolos, de nada. E o Senhor disse, se tu creres, será salvo tu e a tua casa. E lá em Isaías 61 ele diz, a tua descendência é conhecida entre as nações como família bendita do Senhor. Eu falei, eu quero. Eu quero isso. Eu quero isso, eu tomo posse. E de lá para cá Deus foi trabalhando. Hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu tenho um filho de 36 anos, que é pastor para a honra e glória do Senhor. Casado com a minha nora pastora. Minha neta vai fazer 10 anos, Manuela. Tenho um filho mais novo, meu caçula, que é diácono na casa do Senhor. E baterista, que quando ele toca aquela bateria, o inferno estremece de tanta unção. E a minha nora diaconisa. Dança para Jesus, cuida das crianças da igreja. Minha netinha tem 4 meses de nascida e já é uma bênção na casa do Senhor. Fica sentadinha com 4 meses olhando assim, ó, os louvores acontecendo. Ela não reclama de barulho, ela não reclama de nada. Ela fica ligadinha ouvindo a pregação. Eu louvo a Deus porque Deus mudou a minha sorte, mudou a minha casa, mudou a minha família. Mas eu tive que aprender a vigiar. Eu tive que aprender a vigiar as minhas atitudes, as minhas ações. Porque quem quer mudança tem que mudar. A primeira pessoa a mudar tinha que ser eu. Não é pegar e jogar nas costas do meu marido e dizer, não, ele vai ter que mudar. Se ele mudar, eu mudo. Não, eu mudo. E as coisas ao meu redor começam a mudar. Mas eu preciso vigiar. A minha carne era uma carne fraca. O meu espírito estava faminto por Deus. O que está faltando no povo de Deus é a vigilância. É entender a importância de vigiar. Eu posso orar, amada,
Neuza, eu posso orar por todas as pessoas, né? Nós temos você pode orar por mim? Eu oro. Ora por mim. Tem pessoas que eu oro, pessoas que moram nos Estados Unidos, pessoas que moram aqui no Rio de Janeiro. Eu oro por qualquer situação. Me pediu oração, eu estou orando. Mas eu não posso vigiar por você. Eu posso orar por você, mas vigiar por você eu não posso. Eu posso orar pelo seu casamento, se você está passando por uma crise no casamento, mas eu não posso administrar o casamento no seu lugar. Quem tem que administrar o seu dia a dia, o seu casamento é você, não sou eu. Eu posso orar pela sua saúde, mas eu não posso vigiar o que você vai comer, se você vai dormir bem, se você não vai dormir. Eu não posso vigiar. Eu posso orar pelas suas finanças, mas eu não posso vigiar como você gasta o seu dinheiro. Eu posso orar pelo seu ministério, mas eu não posso vigiar como você vai servir ao Senhor. Nós podemos orar por todos, mas não podemos vigiar por ninguém. A responsabilidade de vigiar é nossa, única e exclusivamente nossa. Minha, sua, do povo de Deus. Nós temos que ter cultos de oração, precisamos ter. A igreja, quanto mais oração, mais poder se manifesta. Enquanto houver fé, haverá oração e acontecerá milagres. Mas nós precisamos vigiar. Precisamos vigiar aquilo que nós estamos trazendo para as nossas vidas. Sabe? Se o mundo está te amando, tem alguma coisa errada. Se as pessoas do mundo, os ímpios, têm batido nas minhas costas e têm me abraçado dizendo, olha, eu te amo, tem alguma coisa errada. Porque Jesus disse que o mundo vai nos odiar. O mundo vai nos odiar. Por quê? Porque nós temos uma aliança com Deus. Nós não vamos ser bem-vindos em lugares nenhum. As pessoas vão olhar e falar, crente? Não quero papo com crente, não. Porque somos inimigos do mundo. Mas o que está acontecendo? As pessoas querem ser amigos do mundo. Então não se fala de fornicação, não se fala de pecado, não se denuncia mais pecado no altar. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir de pecado, as pessoas só querem ouvir de prosperidade, de isso, de aquilo outro, e bênção, e bênção, e bênção. Mas a gente sabe que a bênção advém da obediência. Se você não obedece, não vai reivindicar bênção para Deus, porque Deus não tem bênção para o desobediente, não, amado. Você comete esse erro. Eu nunca fiz isso com os meus filhos, deles estarem fazendo tudo errado e eu ficar dando presente para eles. Como é que é a recompensa para quem faz coisa errada? Deus se apresentou como pai. Ele é o nosso pai. Ele não quer ser só adorado, não. Ele quer ser servido, mas ele quer que você o enxergue como pai. Pai é aquele que disciplina o filho que ama. É aquele que aprende a dizer não. Essa atitude não está me agradando. Vigia. Esse tipo de comportamento que você está tendo não é um comportamento adequado para aquele que diz que me serve. Vigia. Vigia. Chegaram outro dia para mim e falaram assim, meu casamento acabou. Eu falei assim, é mesmo? Acabou? Acabou, porque o tempo passou e não sei o quê, já estamos muito tempo juntos e agora não sei o quê. Eu falei assim, amado, você crê que Jesus pode curar uma enfermidade? Ele disse, claro que eu creio. Você crê que Deus pode abrir uma porta de emprego e prosperar a sua vida? É evidente que eu creio. Então você tem que crer que Jesus pode restaurar o seu casamento. Ele pode restaurar o amor, ele pode trazer... Nós servimos um Deus que traz existência o que não existe. Se está faltando no seu casamento amor, respeito, admiração, companheirismo, invoca aquele que pode trazer existência o que não existe e as coisas vão fluir. Oh, Rabaxalamanaias. Você tem que ter essa mesma disposição e predisposição para crer que o impossível aos homens é completamente possível a Deus. Mas nós temos que vigiar as palavras que saem da nossa boca. Não dá legalidade às trevas. A Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que faça alguém tropeçar, nenhuma palavra que possa afastar as pessoas de Jesus. Você não pode sair, da sua boca não pode sair bênção e maldição. Você tem que ter cuidado com o que você fala, tem que vigiar. Como é que você está na casa do Senhor? Oferta, dizima, bate palma, dá glória a Deus, tem um ministério, atua na obra, faz tudo, mas você não vigia o seu falar. Você não vigia o seu falar, você amaldiçoa o seu filho, amaldiçoa o seu casamento, amaldiçoa o seu dinheiro. Você só tem palavras, sabe, que dão legalidade às trevas para agir. Nós temos que vigiar. Amada Neuza, nós temos que vigiar. Nós precisamos tomar uma atitude de atalaias. O atalaia fica na torre de vigília. Por quê? Porque ele está ali só, porque não tem outro lugar para ir, ou está cumprindo só um período de vigilância? Não. Ele está ali porque qualquer movimento do inimigo, ele tem a obrigação de denunciar, ele tem a obrigação de falar. Eu estava falando outro dia com uma pessoa, ela falou assim, porque os profetas, eu falei assim, olha só, não porque o profeta falou isso, o profeta falou aquilo, eu tenho um ministério profético, e eu creio no ministério profético, mas eu falei para ela assim, olha só, quando Elias orou e pediu fogo do céu, o fogo veio e matou quem?
né? O fogo manifestou e Elias falou assim, agora persegue o povo. Persegue agora aquele ali, ó, o padeiro, o ferreiro. Não, Elias liberou uma palavra para perseguir os profetas. 450 profetas morreram. Profetas de Baal, profetas de Mamon, profetas do inferno. Porque no inferno tem profeta. O inferno tem pastor, tem profeta, tem bispo. O inferno tem tudo. Tem diácono, tem tudo. Aleluia. Verdade. O inferno tem. O diabo fala em línguas, o diabo faz revelação, o diabo faz até, imita Deus fazendo milagres. Para quê? Para enganar o povo de Deus. Aí o povo que não vigia, porque fica, em vez de buscar a Jesus, vai buscar profecia, vai buscar vidente gospel, vai buscar, sei lá o que, cartomante gospel, né? E a pessoa tem que falar alguma coisa, ela precisa falar, porque ela tem uma posição, né? Não, eu sou profeta, tem que ter profecia, eu tenho que falar. Aí o diabo vai, usa a boca de uma pessoa dessa e pronto, biribolou tudo, e a pessoa sai dali, porque tem que buscar a Deus. A gente tem que ir para a casa do Senhor buscar a Deus. Não buscar homens, buscar a Deus. Não tem profecia maior do que essa aqui, olha. Aleluia. A palavra do Senhor diz, se as minhas palavras estiverem em vós, verdadeiramente serei meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? O que nós estamos vendo nos dias de hoje são pessoas sem temor a Deus, sem vigilância. Elas não vigiam, qualquer pessoa pode subir no altar, qualquer pessoa pode falar. Falar, qualquer um pode falar. Mas é aquilo que nós estávamos falando antes, nós temos que dar testemunho. Você tem que ter um testemunho, você tem que ter uma vida com Cristo. Jesus não está interessado na sua vida antes dele, não. Porque se você abandonar o pecado, ele diz que ele vai pegar todo o teu passado, e vai lançar no mar do esquecimento. Ele não quer saber. Ele quer saber o que você faz de hoje para frente. Aleluia. É daqui para frente. Mas eu não posso ter vida dupla. Eu não posso servir a dois senhores. Eu não posso fazer a vontade do meu espírito em determinados momentos e fazer a vontade da minha carne em outros. E é o que a gente tem visto. Pessoas satisfazendo a vontade da sua carne. Glória a Deus. Crucificar a nossa carne, negar a vontade dela, a carne vai gemer, a carne vai berrar, a carne vai gritar, e você vai dizer, não, aquietai e sabei que o Senhor é Deus. Aquietai e sabei que Ele é Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis por quê? Porque as pessoas estão facilitando, nós fomos chamados por Deus para facilitar a vida das pessoas, no que diz respeito a caminhar com Cristo. Facilitar, porque o que você viveu, as suas experiências que você viveu, eu como falei, eu não vivi no lar, eu não nasci no lar evangélico. Eu não nasci. Ninguém nunca falou de Jesus para mim. Ninguém nunca pregou Cristo para mim. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu não tive o privilégio de ir para a escolinha da igreja, eu não tive privilégio de fazer parte do grupo jovem da igreja. Eu conheci Jesus, eu já estava adulta. Eu estava com 28 anos de idade quando eu conheci Jesus. Quando ele foi ao meu encontro, grávida do meu filho caçula, de 8 meses, mais ou menos, foi quando eu tive um encontro com Jesus. 7 meses, 7 meses, eu estava de 7 meses, 7 para 8. Foi quando eu tive um encontro com Jesus, com 28 anos. Antes disso, ninguém teve paciência, ninguém olhou para mim com compaixão e falou, olha, existe um Cristo e existe um amor, um perdão que você não conhece ainda. Nunca tive esse privilégio. Mas nós estamos aqui para facilitar a vida das pessoas. Talvez se eu tivesse tido um encontro com Jesus antes dos 28, eu tinha sofrido menos. Eu tinha passado pela vida sem muitas marcas. Mas o Senhor proveu que fosse dessa forma. Mas eu não estou aqui para facilitar as pessoas para pecar. Eu não estou aqui para dizer, não tem problema não, querido. Sabe, não precisa, pode morar junto, sem casar, não tem problema. Jesus está preocupado com outra coisa. Você só tem ela como uma mulher e ele só, né? Então não tem problema não. Jesus está... Não estou aqui para facilitar o povo a pecar. Eu não estou aqui para falar, não, você vai lá e faz uma... como é que fala aquele negócio? União estável, que está tudo certo. Não tem problema, sabe? Tá tudo certo. Não, você pode ficar... Ele é casado, mas não vive bem com a mulher dele. Não tem problema, querido. Vai para a igreja, ora a Deus, e né, Deus vai livrar ele desse fardo e vai casar com você, já que você o ama. Eu não estou aqui para facilitar a vida de ninguém para pecar. Não estou aqui para facilitar. Ou então, você está casado em Cristo Jesus?
Se você está casado em Cristo, e se você resolve não querer mais continuar casado, então você decidiu ser eunuco, né? Porque você não vai poder casar nunca mais, pelo menos segundo a Bíblia, né? Você vai ter que ficar eunuco o resto da vida. Aí, não, pode casar segunda, terceira, quarta vez, pode ficar casando, vai tentando, até você encontrar uma pessoa certa. E a gente sabe que não é assim que funciona, não é dessa forma que funciona. Nós temos que facilitar a vida das pessoas para elas terem um encontro com Jesus. E não para poder ir em direção do abismo e acabar morrendo de vez. Vamos fazer esse povo vigiar. Vamos fazer com que as pessoas vigiem. O mundo jaz no maligno. Então, nada que tenha no mundo pode ser trazido para dentro da casa de Deus. Não tem lugar para as coisas do mundo dentro da casa de Deus. E olha que eu não sou religiosa. Estou pregando sem manga, dando todo mangão. Amém? Estou aqui, dei uma garibada aqui na cara, porque, né, eu estou com 57, vou fazer 58, pelo amor de Deus, não dá mais para vir com cara lavada, tem que dar uma ajeitada na pele, fazer uma pelezinha, amém? Mas você tem que ter temor a Deus. Temor a Deus. Porque Deus, ele não fica preso nas palavras que saem da sua boca só, não. O Senhor, ele vai sondar os corações e esquadrinhar os pensamentos. O Senhor, você pode chegar lá e falar o que você quiser para Jesus. Fala lá, chora, se rasga, se descabela. O Senhor vai sondar o seu coração e vai esquadrinhar os seus pensamentos. Porque tem que haver coerência entre o que você pensa, fala e sente. Porque muitas pessoas estão falando, mas não sentem. Elas não sentem. Olha, Jesus não teve dó nem piedade para falar para aqueles homens lá que vieram abordá-lo. Ele disse assim: afastai-vos de mim porque não vos conheço. Foi? Por quê? O meu nome estava na vossa boca, mas o coração estava longe de mim. Eu nunca morei no seu coração. Você falava de mim, mas não vivia, porque aquele que está em Cristo, vive Cristo. Já não sou eu mais quem vive, Gálatas 2:20, mas Cristo vive em mim. Não é verdade? Não é mais eu, mas é Cristo. É Cristo nas minhas ações, é Cristo através das minhas palavras, é Cristo através da minha vida. Sem religiosidade, porque a religião afasta o homem de Deus. A religião não junta. Jesus é o caminho da verdade que gera salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho da verdade que gera vida. Não tem outro caminho. É Cristo em nós, a esperança da glória. É Ele manifestando. Nós não podemos dar outro caminho para as pessoas, mas nós temos que dizer, olha, tem que vigiar. Tem que vigiar. Vigia como mãe, vigia como esposa, vigia como mulher, vigia como serva, vigia como profissional, vigia como pai, como homem. Tem que haver vigilância. Você tem que vigiar. Por quê? Porque o diabo é nosso adversário e anda ao nosso derredor. Ele procura uma brecha. Olha, quando Neemias estava restaurando os muros de Jerusalém, a Bíblia diz que enquanto ele estava restaurando, quando o inimigo soube que ele estava restaurando os muros, ele não esquentou muita cabeça, não, né? A gente sabe que Sambalá e Tobias falaram assim, isso aí, olha, quando o muro estiver em pé, uma raposinha se passar em cima do muro, o muro cai. Só, não dá em nada. Um ventinho que bater nesse muro, o muro, pá, né? Por quê? Porque ele estava preocupado, está só restaurando o muro. Agora, quando Neemias falou para os homens que estavam com ele, levanta o muro e repara, tampa as brechas. O que o inimigo não quer é que a gente tampe as brechas, porque é pelas brechas que há a fragilidade na construção. Não adianta você construir um casamento lindo, maravilhoso e tá cheio de brechinhas. Aí, ó, vem os ventos, vem tudo, não está edificado sobre a rocha, não é verdade? Não tem alicerce, não tem sustento. Aí vem um vento, vem uma crise, vem uma situação e o muro cai. E o casamento vai ao chão. Edifica sobre a rocha, restaura o muro e tampa as brechas. Vigiando. Vigiando porque... Olha, irmão, o diabo não está brincando de ser diabo. Ele não está brincando. Mas o que tem de gente brincando de servir a Deus, eu fico espantada, eu fico olhando para meu Deus. Gente, esse povo tem que se converter. Não é possível. Eu falei assim, tá faltando conversão. Porque como é que pode você esperar a atitude de uma pessoa dessa que diz que é de Deus e faz um negócio desse? Que falta de vigilância é essa? A conduta do povo de Deus, olha, Deus não vai se adequar a você nem a mim. Nós é que vamos ter que nos adequar aos princípios, parâmetros de Deus. Sabe? Deus não vai... Eu sei que nós temos costumes diferenciados, não é verdade? Nós temos costumes de país para país.
né? A gente tem hábitos e costumes, mas quando diz respeito às coisas de Deus, até os costumes das terras se encaixam, entram no padrão de Deus. Até os costumes da terra. Os povos vão abrindo mão porque quando você se depara com Cristo, com Deus vivo, com esse Deus soberano, esse Deus majestoso, esse Deus que é santo, não tem como você fazer diferente. Não tem como. Você tem que seguir os padrões de Deus. E esses dias o Senhor está falando fortemente ao meu coração. Vigia e ora. Sem vigilância, a oração é praticamente uma oração perdida. Oração sem vigilância e vigilância sem oração não existe. A gente tem que vigiar e orar e vigiar. Vigiar e orar e vigiar. Para que as coisas se consolidem. Para que a sua oração não se perca, para que você não se deixe, não entre em tentação. Porque nós sabemos que ele tenta mesmo. Ele tenta a mim, tenta você, tenta todo mundo. Ele tem que tentar o povo de Deus, porque aqueles que servem a ele vai tentar, não precisa tentar. Né? Eles são marionetes na mão dele, vai tentar quem? Vai tentar o povo de Deus. Aquele que está lá, sendo referência para o outro. Aquele que vai lá, que sai, todo mundo sabe que está indo para a igreja, aí olha lá, já vai para a igreja. Tá vendo? Olha lá, está indo para a igreja. Daqui a pouco, quando voltar, chuta o cachorro, bate com as portas, grita com o filho. Tem que ver, mas vai para a igreja. Aí a gente vê que o mau testemunho, ao invés de aproximar as pessoas de Deus, afastam. Nós não fomos chamados para convencer ninguém de ir para Jesus. Ninguém. Nós não temos esse poder, nem foi essa a missão que Deus nos deu. Mas nós temos que, pelo menos, criar curiosidade nas pessoas que nos cercam. Criar curiosidade. Por que nessa casa a gente não escuta as pessoas falando palavrão, né? As crianças brincam sem enlouquecer ninguém. E marido, né, chega e tá ali e sai de mãozinha dada com a esposa. E a mulher tá ali cantarolando e feliz. O que está acontecendo nessa família? Que família é essa? Né? O que acontece nesse lar? O que acontece nessa mulher que vive sorrindo o tempo todo e passa para cá e passa para lá e é um sorriso? A gente sabe que está desempregada, que está passando uma situação difícil e que sorriso é esse que não sai dos lábios? A gente tem que criar curiosidade nas pessoas para que as pessoas, quando te abordarem, te perguntarem, você possa dizer: é Cristo na minha vida. Aleluia. É Cristo na minha casa. É Cristo no meu casamento. É Cristo nas minhas finanças. É Cristo em nós, a esperança da glória. Não é verdade? Criar expectativa nas pessoas de que há um caminho melhor para trilhar. E a Bíblia diz que a criação de Deus, ela aguarda ardentemente na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E o que nós temos visto? Os filhos de Deus se manifestando de uma forma negativa. Fazendo com que as pessoas duvidem até mesmo do poder de Deus. Porque algo que acontecia só fora da igreja, agora está acontecendo na igreja. Não é verdade? Algo que só acontecia fora da igreja, agora está acontecendo dentro da igreja. Algo que o povo de Deus não vivenciava, hoje está vivenciando no meio do povo de Deus tantas coisas que eram só coisas na vida do ímpio. E agora a gente vê na casa de Deus, no meio do povo de Deus. Que eu queria compartilhar com você nessa noite ou nessa tarde, é que você vigiasse, sabe? Que todas as pessoas que aqui estão ouvindo conosco, que elas pudessem vigiar mais. Orar, sim, sem cessar, mas também vigiar. Porque ele está andando ao nosso derredor, querendo nos tragar. E se não houver vigilância, seremos enganados, seremos iludidos, seremos corrompidos, seremos massacrados, porque nós não podemos impedir a perseguição, mas não precisamos ser massacrados. Nós não podemos dar legalidade para o inimigo nos pisar. Nós não podemos dar legalidade para o inimigo crescer. Maior continua sendo aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vigiar para não fazer do altar de Deus um palco. Vigiar para não subir no altar para pregar uma palavra que não vive. Vigiar para não dar um testemunho que não é um testemunho verdadeiro. Um testemunho que exalte a Deus. Porque os nossos testemunhos têm que exaltar a Deus.
Eu já vi pessoas dando testemunho da vida delas, contando de como eles eram no passado antes de Cristo. Foi uma bênção, foi uma bênção. Mas falam um testemunho que você vê o olhinho brilhar, como se fosse um troféu o que viveu no passado. O nosso testemunho, a nossa vida antes de Cristo é vergonhosa. Se eu for falar da minha vida sem Jesus, dói, o meu espírito geme, porque era uma vida sem Cristo. Então agora o meu testemunho tem que ser para exaltar o nome do Senhor. Lá em Atos ele diz, né? Serás minhas testemunhas, dará testemunho de mim em todos os lugares que você for. Não testemunho do que o diabo fez na minha vida, não testemunho do que eu era na minha carne, mas testemunho do que Deus fez. Vigiar, para dizer para as pessoas que nós realmente éramos pessoas bem diferentes do que somos hoje. Mas o amor de Cristo nos alcançou, o perdão dele nos limpou, nos justificou, e hoje nós vivemos em novidade de vida, trilhando um novo e vivo caminho. Amém? Aleluia. Maravilhoso. É nome do Senhor. Que palavra gloriosa. Precisamos vigiar. Eu fico lisonjado de ouvir essa palavra. Engraçado que eu estava meditando hoje no livro de João 5, capítulo 14, que fala que há algo pior na consequência do pecado eterno. E são mais graves que a enfermidade física da gente. É verdade. Vai nos agravar, como a salmista mesmo fala, que corroendo os ossos. É verdade. E nos deixa a alma perturbada. É verdade. Porque a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra dá renovação e nova chance. Hoje nós estamos vivendo em Cristo. Nós temos uma marca no passado, porque Deus permitiu que hoje nós estamos aqui, falando daquilo que Ele tem feito na nossa vida. Mas não para nos tornar pior, mas sim melhor. Porque se nós, como o apóstolo Paulo fala, que nós vamos, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como autor e consumador da nossa fé, como início de tudo, porque nós, como o apóstolo Paulo fala, que nós morre e nós vive com Cristo, nós nasce um novo nascimento. E a senhora falou uma palavra muito interessante, muito importante. Não adianta orar sem vigiar, não adianta vigiar sem orar. É os dois andando juntos. É verdade. Né? É verdade. Porque tudo, olha, tem muita coisa em jogo, sabe? É muita coisa em jogo. Muita coisa em jogo. Nós temos que saber realmente o que nós queremos, sabe? O que nós queremos da nossa vida. Nós temos visto, por falta de vigilância, por falta de vida com Deus, as pessoas estão negociando muitas coisas e estão colocando seu presente e seu futuro em jogo. Porque o passado, o nosso passado, a gente não pode mudar, né? O Senhor diz, eis que eu faço coisas novas que estão saindo à luz, está lá em Isaías. Porventura não percebeis? Eu não percebo porque está olhando para o passado o tempo todo, com saudade do passado. O povo só tinha que passar pelo deserto para chegar até Canaã, mas todas as vezes que a dificuldade vinha, a saudade do Egito batia no coração das pessoas, eles olhavam para trás o tempo todo. Olha, o que eu vivi no passado, o que é bom eu retenho, o que não me edificou, eu peço a Deus, apaga a minha memória, tira de mim, joga no mato esquecimento, quero lembrar mais, sabe? Essa velha criatura tem que ficar lá sepultada, lá, enterrada, sabe? Eu quero viver o hoje e o futuro que o Senhor tem para mim. Então, se eu ficar olhando para trás, eu não vou conseguir enxergar o caminho no ermo que o Senhor está fazendo, né? O Senhor diz que Ele vai abrir um caminho no deserto e vai trazer um rio no ermo. Então, Ele vai mudar a nossa vida. O Senhor te chama a viver um tempo de mudança. Nós aqui na nossa igreja, nós temos sempre uma palavra profética que rege o nosso ano, né? O Senhor libera essa palavra no culto da virada, de 31 de dezembro, e nós vivemos o ano inteiro em prol dessa palavra. E esse ano 2021, o Senhor disse que seria o ano da mudança.
o ano da mudança. Nós teríamos que mudar, mas não é só mudar de casa, mudar de carro, mudar de emprego, não. A mudança que vem de dentro para fora. Eu preciso mudar. E a palavra está sustentada, essa palavra de mudança está sustentada exatamente em 2 Coríntios 5,17. Que se eu estou em Cristo, eu tenho que ser uma nova criatura. Eu preciso ser uma nova criatura. As coisas velhas passaram, sabe? Os velhos hábitos, as velhas manias, o velho comportamento, as velhas atitudes da minha vida sem Cristo, ela não se encaixa, ela não é compatível com essa nova criatura que eu sou hoje. Não tem como, sabe? Ela não tem como misturar, não tem como mesclar. Eu preciso ser uma nova criatura. Eu preciso me abrir. Eu quero mudança, então eu preciso mudar. Eu preciso mudar a minha maneira de enxergar as coisas. Eu preciso mudar a minha maneira de servir ao Senhor. Eu não vou servir a Deus como eu quero servir. Eu preciso, Senhor, como o Senhor quer que eu lhe sirva? Como o Senhor quer, o que o Senhor quer de mim. Eu estou aqui disponível, o Senhor pode fazer do jeito que o Senhor quiser. Não é fazer mais as coisas do jeito que eu acho que tem que ser feito, mas a maneira com que Deus quer que seja feito. E nós precisamos mudar a maneira de tratar as pessoas, mudar a maneira de falar, mudar a maneira de administrar as nossas vidas. É ano de mudança, nós precisamos mudar, sabe? Olha, eu digo sempre assim, quando Deus não muda a situação, porque eu creio no Deus que tem poder para mudar toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Deus tem poder. Ele diz que o impossível aos homens é possível para Deus. Quando Deus não muda a situação, é porque Ele quer mudar o coração. Então, deixa Deus mudar o seu coração, sabe? Olha, perdoe o imperdoável. O perdão é o primeiro passo da libertação. Se eu consigo liberar perdão, eu me desvinculo daquela dor que eu passei. Eu rompo com aquele momento da minha vida que foi doído, que foi sofrido. Eu preciso liberar perdão. Libera perdão para o pai, libera perdão para a mãe, libera perdão para o marido, libera perdão para o ex-marido, libera perdão para o filho, libera perdão. Tem que liberar perdão. Ah, mas fulano não merece, mas eu mereço ser feliz. Eu mereço bem paz. Eu mereço ter uma vida, sabe, diferente. Independente se o outro merece meu perdão ou não, eu tenho que aprender em Cristo a perdoar o imperdoável. Eu preciso mudar. Eu preciso vigiar. Tem pessoas que a vida não alavancou, que a vida não rompeu ainda, porque ele não está vigiando, ele está se alimentando, ele está alimentando aos demônios com aquela tristeza, com aquela mágoa, com aquele ressentimento, sabe? Guardando ali, e o diabo, ele é sagaz, ele quer mesmo que você fique ali corroendo aquela dor, ele quer que você fique ali, sabe? Cuidando como se fosse uma plantinha, muito da rara, e você fica ali por quê? Porque quanto mais você se afunda na tristeza, na raiva, na mágoa, no ressentimento, mais legalidade ele tem para te manter escravo. E a Bíblia diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Se Cristo nos libertou, verdadeiramente seremos livres. Onde o Espírito Santo está, ali há liberdade. É o que a palavra de Deus nos fala. Então, entre aquilo que eu tenho que escolher, viver livre ou viver escrava, eu vou viver livre. Em nome de Jesus. Muda, vigia, sabe? Impactada. Eu via as pessoas pregando sem Bíblia. Eu ficava assim, nossa. E a pessoa falava assim, porque em Lucas não sei quando, não sei o que, está escrito não sei o que. Eu ficava assim, eu morria de... Eu assim, gente, eu não consigo decorar. Aí eu fui orar um dia, estou lá orando, Senhor, eu não consigo decorar onde está, onde não está. O Senhor virou para mim e falou assim, vem cá, a minha palavra é para ser decorada ou para ser vivida, querida? Aí eu... Toma. Aí, vai querer decorar? Tem um monte de gente decorando aí, falando que nem um papagaio de pirata. Fala, mas não vive nada daquilo que fala. Então, o importante é você saber que está lá, sabe? Está lá, está escrito. E a palavra do Senhor diz que está lá, está escrito. Eu sei que está escrito. Que Ele diz que Ele nos deu toda a autoridade. Ele deu toda a autoridade. Ele pegou a autoridade que foi dada para Ele e deu a nós. Sabe? Vai com essa autoridade que você tem. Igual lá Gideão, lá choramingando, lá, porque eu sou mais pobre, porque eu sou menor, e os midianitas vêm para mim poder comer um pouquinho, tem que enterrar lá a plantação lá antes que ele chegue, faz um buraco em terra. Aí, se eu fosse Deus, cadê Deus? Onde é que Deus estava ali quando os midianitas vêm? Aí o anjo vem e fala para ele assim, Gideão, vai nessa tua força aí e enfrenta os caras que estão te roubando, meu. Entendeu? Porque as pessoas têm uma disposição, né? Uma força e uma ousadia para falar com Deus, para cobrar satisfação para Deus e papapá. Mas quando está diante do inimigo, fica lá, choramingando e o inimigo. Amados, em nome de Jesus, vigia. A sua vida tem que alavancar.
A sua vida tem que, sabe, explodir. Você tem tudo para dar certo. O Senhor te deu toda a autoridade. O Senhor venceu por você. Nós andamos sobre obras prontas. O Senhor consumou a obra. O inimigo das nossas almas, ele tem força? Tem força. Ele age, age. Mas ele foi derrotado na cruz do Calvário. O nosso inimigo já foi derrotado. Você tem que dizer isso para ele. Ô derrotado, você já foi derrotado uma vez e vai continuar derrotado. A condição dele não vai mudar. Nós somos mais que vencedores. Nós fazemos parte. Ah, Satanás, né, levou a terça parte dos anjos. A gente só levou a terça parte. A maior parte continua do lado do Senhor. Glória a Deus. A maior parte continua e eles continuam guerreando as nossas guerras. Nós não somos perdedores, não. Nós somos vencedores. Nós estamos do lado daquele que venceu. Cristo venceu. Expôs Satanás à ignomínia. Todo o inferno sabe que o diabo perdeu. E nós estamos aí, ó, fazendo o que parece até que ele venceu, que ele... Não, acabou, chega. Nós temos que vigiar. Vigiar e orar. Orar e vigiar. Manter a vida, saber que o altar é santo, que nós precisamos ter uma vida santa, sim. Santo é separado para Cristo. Não é santidade com relação a vestes, não é santidade com relação a costumes, não. É santidade mesmo, a santidade que vem de dentro para fora. Porque nada que eu vista vai santificar, vai conseguir me santificar. Nada que esteja de fora para dentro me santifica. Mas o que acontece de dentro para fora santifica para a glória do Senhor. Amém? Nós temos que vigiar. Em nome de Deus, se deixar, eu falo até amanhã. Viro vigília, hein? Não pode. Glória a Deus. Não está ainda 3h53, mas de uma palavra abençoada. Glória a Deus por isso. Eu estava precisando mesmo. E é confirmação. O que eu percebo? Quando Deus confirma através da palavra, porque a palavra dele fala que testifica. O Espírito que está ligado no nome do Isso. E tudo que a senhora falou é a palavra que eu estava meditando. Na história daquele homem de Betesda, de tanque Betesda. Amém. Oh, imagina quanto ano que está lá quando Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Ele fala, não, Jesus, porque não tem ninguém que me coloca lá. E quando o anjo vem, não dá tempo, sei lá. E, às vezes é isso que acontece na nossa vida. Deus quer fazer algo na nossa vida. Deus quer nos dar uma chance, oportunidade para nós retomar e deixar ele no início, que o fim é ele que determina, ele que concretiza, ele que realiza, ele que faz o que ele acha melhor na nossa vida, mas às vezes nós queremos fazer do nosso jeito e nós nós coloca Deus desse tamanhinho assim. E nós problema grandão, que nós não vamos resolver, que nós não vamos isso. E engraçado que quando a gente pede ajuda, eu vou orar, e eu creio que Deus vai fazer isso só na vida dos outros. Na nossa vida, nós acha que Deus não tem poder para mudar, ou suprir, ou resolver, ou abrir a porta, quebra a corrente de algo que está passando na nossa vida. Então, e esse aí é mais um motivo para a gente refletir que quem que está conosco é maior, não importa a circunstância, o momento, a situação, o local, ou algo que está acontecendo na nossa vida, né? Porque Deus é maior. Nós temos que colocar Deus na prioridade, no centro, sem olhar para os lados. Apóstolo Paulo nos incentiva que foco é Jesus. Se nós estamos olhando para cima, como o salmista falou, meu socorro, eu vi lá no né, para o céu, de onde vem o meu socorro. Se nós ver para Jesus, nós não vamos decepcionar, nós não vamos cair, porque o livro de Jeremias nos dá um bom exemplo. Que coração de homem enganoso. Maldito é o homem que confia no homem. Porque às vezes a gente... Né? Exatamente. Às vezes agora eu ofereço uma coisa no impulso, na emoção. Eu vi uma coisa, eu vou dar isso, eu vou fazer isso para você, vai dar tudo certo. Daqui a pouco eu penso, eu reflito, eu falei, nossa, acho que essa aí é muito grande para ela, não vou dar. Ela não vai ter condições de resolver isso ou administrar. Não tem capacidade ou qualidade. A gente fala uma coisa, determina outro no mesmo instante. Mas se nós vimos que Deus, ele é extraordinário. Amém. A palavra de Deus fala que ele
Está sempre, antes de nós pensar, antes de nós falar, ele já sabe. No caderninho, na agenda, no diário dele, que eu creio que a maioria, a parte de mulher gosta de ter um diarinho para escrever. É verdade. Mas na dele, já está escrito o que vai acontecer para mim, para a senhora e para tudo quem está aqui. Glória a Deus. Já é maravilhoso essa palavra. Oh, glória a Deus. Ele conhece o nosso futuro, porque ele já foi lá, né? Ele já viu, né? Ele já conhece. Nós ainda vamos viver, mas ele já sabe tudo, porque ele é conhecedor de todas as coisas. A nossa história ele escreveu, não é verdade? Ele que é o autor da história de cada um de nós. Então, ele sabe como é, qual é o final que essa história vai ter. Não vai ser o final que o diabo queria. Com certeza, a minha história Deus mudou e o diabo tinha quase a certeza que ele ia realmente sucumbir à minha vida, e Deus foi lá e falou assim, não, não é nada disso, eu tenho uma outra história para viver, e eu tenho vivido essa história para a glória de Deus. Olha, tem um monte de gente aqui, ó, minha nora está aqui, a diaconisa Janine, meu filho, pastor Diogo, lá de Curitiba, está aqui com a gente também, diaconisa Vânia também, um beijo no coração de vocês, viu, meninos? Ai, que bom que vocês estão aqui com a gente. Glória a Deus. Eu fico muito feliz, a minha pastora linda, Luciana, eu amo essa mulher, porque ela, apesar de ela não é a minha pastora da igreja onde que eu congrego desde que eu chego aqui, mas é uma pessoa muito, ela é de quadrangular, mas ela é uma pessoa muito especial para mim, porque ela tem muito, assim, preocupação comigo, né? Tem alguns irmãos que é de Estados Unidos, tem um de Portugal, tem do meu país, que Deus abençoe a cada um. A minha cunhada lá de Curitiba, a Jocely, que é cantora e pregadora também, ela é ministra. Glória a Deus. Enquanto nós estamos aqui, a minha prima dos Estados Unidos, nossa, glória a Deus. Enquanto nós estamos falando do amor de Deus, é melhor algo extraordinário, incontável, não tem comparação. Porque ontem eu tinha culto, pastora, e culto de jovem, veio um pregador lá de São Paulo, se não me engano, não sei de onde que ela vem, mas não é daqui, da minha cidade. E ela estava pregando uma coisa de o que, se Deus prometeu algo, que a senhora falou lá na frente sobre a profecia. A gente crê muito no que os homens falam, mas a gente não acredita que a maior profecia que tem, gente, é a palavra. Não adianta, porque hoje falha. Porque às vezes a gente fala em emoção na carne, mas aquele que Deus determina para você vai realizar, vai concretizar. Espera só na palavra dele. E aí, na mente, é isso mesmo. Eu lembrei, porque a minha mãe faleceu pequeno, eu não tenho amor de mãe. Eu fui muito maltratado pelo meu pai também, sobre muita história com madrasta, sei lá, aconteceu muita coisa. Aí o inimigo ontem, você acredita na palavra? Quando a moça estava pregando, eu lembrei de uma palavra que o meu pai falou. Você nunca vai ser ninguém na vida, você nunca vai ser... E ainda dava risada, falando, sabe, aqueles palavras de chacota? E aí eu repreendi na hora, eu falei, em nome de Jesus. Satanás, o Senhor não... Você não tem autoridade nenhuma na minha vida. Eu aceitei, Senhor. Eu estou na presença de Deus, isso que importa. Não adianta o que os outros falam, te acusa, te calúnia, te critica. Se você está fazendo certo, porque a minha preocupação todo dia é de deixar a minha carne bem fortalecida através do Espírito, para deixar ele me dominar. Aí eu fico perguntando, Senhor, o que o Senhor quer mudar ainda na minha vida? Ou o que eu tenho que fazer? Se estou algo errado, me mostra. Se eu tenho feito algo que tem entristecido ou desagradado o olho e o coração do Senhor, me ajuda para me reconhecer e pedir perdão. A minha preocupação é saber o que Deus tem para mim, qual é os dons e talentos para eu desenvolver, qual é o meu chamado, qual é o meu foco e minha missão, como a palavra de Deus fala, que nós somos peregrinos, nós somos passageiros, que nós estamos aqui de passagem, nós temos que marcar a diferença. Não importa onde você está hoje, naquele lugar não define, não determina quem você vai ser. Ok? O que vai acontecer?
Mas quando nós colocamos Deus no princípio, no controle, na direção de nossa vida, Ele vai nos guiar. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo é nosso consolador, mas ele convence também quando está errado, né? E É hoje verdade, com certeza. nós estamos já aqui para perguntar, uma reflexão de hoje, como a pastora está ministrando, é isso. Tem que saber o que Deus quer conosco. Onde que nós estamos errando, o que nós estamos fazendo, que Ele pode não estar trabalhando completamente na nossa vida, para o que a palavra de Deus fala, que Ele é a porta. Ele, às vezes, bate na porta, nós estamos com o ouvido, às vezes, com comichão no ouvido, não deixa nós escutar o que Ele está falando. É verdade. É verdade. Glória a Deus por isso. E a comunhão, né? É na comunhão dos santos que Deus ordena a sua bênção, né? É nesse momento aqui, porque ele diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, nós não estamos aqui reunidos por causa do nome de uma mulher, de um homem, mas no nome do Senhor Jesus, ele manifesta o seu poder. Ó, o meu marido também está aqui, ó, apóstolo Valdênio também, presbítera Michele, o povo todo aí acompanhando para a glória do Senhor. Meu irmão Rafael, olha, eu não conheço ele também, mas, nossa, Deus usa muito esse nome. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ele é Jesus, a nossa missão para o posto é junto. E como eu falei, amém. Deus atravessa a fronteira, o oceano, o estado, a cidade, a rua. No endereço que você estiver, Deus vai encontrar você. Nossa missão, nosso foco é levar o amor, mostrar. Além de falar que Deus cura, salva, liberta e leva para o céu, mas nós temos que mostrar que nós, através do nosso comportamento, Deus vai ser notório para os outros ver como realmente estamos seguindo Ele. Ó, eu quero falar para vocês que querem fazer uma mensagem, um testemunha, alguma coisa, tá à vontade. Apesar de eu querer aqui no começo esse live, mas creio que foi para edificar cada um. Inclusive, Deus tem usado a minha pastora do meu país. O meu pastor, nesse momento, você ora muito por ele. Ele pegou um derrame, um AVC, nesse momento ele não está falando. E a minha pastora que está cuidando dele, assim, por completo. Não consegue, ele está incapacitado. Mas eu creio, o médico da terra falou que não tem mais jeito, que não tem solução. Mas se ele está ainda respirando, é porque Deus tem proposto, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Se ele não terminou ainda a missão dele, minha filha, não vai ter AVC, não vai ter sequela que vai impedir do propósito de Deus se cumprir na vida dele, não é verdade? A gente crê num Deus poderoso. A minha missão nessa live... Amém. A minha missão nessa live é levar a palavra de Deus, falar do amor dele, que nós temos que fazer o ID como discípulo, né? Para multiplicação. Amém. Para alcançar a alma e mostrar que Deus pode, onde que o ser humano fala que não tem jeito, não tem saída, que nunca vai dar certo. Mas Deus fala o contrário, né? Para envergonhar o inimigo. E a pastora também falou para eu, se tem como anunciar esse live no começo, porque eu tenho página, que é do meu pai, chama AME, Associação Mulheres do País. Engraçado, tudo que passa lá eu fico sabendo, apesar de eu falar da bênção do meu pastor aqui, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Madureira, ele sabe, sempre ele participa de tudo que eu for fazer, a gente tem que estar abaixo da palavra que ele fala. Com certeza. A autoridade maior está no Senhor, mas a autoridade da terra nós temos que ser debaixo da graça para ser abençoado, para fazer tudo direitinho. Então, essa live é para alcançar, que Deus abençoe, pastora. Fica à vontade, como eu falei, 4 dias, mas fica à vontade. Deus terminar essa obra que começou, a palavra está sendo edificada. Glória a Deus, eu quero agradecer. Amém. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e queria terminar esse momento orando, né? Vamos orar juntos, vamos interceder juntos, porque o povo perece por falta de conhecimento. E o Senhor está dizendo, vigia,
Vigia as suas palavras. Eu quero que você tenha comunhão comigo em oração, mas eu também quero que você seja um vigilante, que você não viva displicentemente, mas que você seja uma pessoa sóbria, uma pessoa que saiba, entenda, né, a responsabilidade de você manter. A Bíblia diz que se o pai de família soubesse que horas que vem o ladrão, ele vigiaria, não é verdade? E o ladrão encontraria dificuldade para entrar na casa, para invadir a casa. O que está acontecendo é que a gente não está vigiando e o ladrão está entrando, está saindo, está fazendo a bagunça que ele quiser fazer. Por quê? Porque aqueles que foram chamados para vigiar não estão vigiando. O Senhor está levantando seus atalaias. Levante uma torre de vigília na sua casa, levante uma torre de vigília na sua empresa, levante uma torre de vigília na sua igreja, levante uma torre de vigília e se coloque como atalaia do Senhor. Tenha uma vida de oração, sim, é importante demais, mas fique na torre em vigilância. Fique mesmo olhando, o inimigo vai agir, você vai estar ali, olha, percebendo os seus movimentos e você vai trazer, com certeza, o mover do céu para dentro da sua casa, da sua empresa, do seu ministério, em nome de Jesus. Posso orar? Ore, fica à vontade. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de primeira e infinita grandeza, eu te louvo, Senhor, nessa tarde, meu Deus, onde homens e mulheres reunidos por essa live, Senhor, na unidade de propósito, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para receber do céu a instrução, a direção, o ensino, meu Pai, que vai fazer com certeza a diferença ao ser praticado. Nós nos alegramos porque o Senhor tem sido um Deus cuidadoso, o Senhor que tem um olhar mais profundo, viu a necessidade de nos lembrar que temos que vigiar e temos que orar, Senhor. Vigiar nos relacionamentos familiares, vigiar no casamento, vigiar na administração financeira, vigiar na vida profissional, na vida ministerial. Que nós precisamos ser homens, mulheres e jovens, meu Pai, que não negociam, Senhor, que entende, meu Pai, que o altar continua sendo santo. O altar não é um palco de apresentação artística, Senhor, mas é um lugar, Senhor, de adoração, é um lugar, Senhor, onde o Senhor se derrama, onde o Senhor fala ao seu povo. Por isso, nesta tarde, Senhor, nós entregamos neste momento, meu Pai, as nossas vidas nas Tuas mãos, para que o Senhor possa guiar cada um, Senhor, no caminho seguro, meu Pai, tirando as escamas dos olhos, fazendo com que cada um de nós enxerguemos, meu Pai, onde precisamos mudar, o que precisa ser, Senhor, aperfeiçoado em nós, onde nós podemos melhorar, Senhor, em nome de Jesus, onde estamos deixando as brechas abertas, meu Pai, onde nós estamos facilitando, Senhor, a ação do inimigo em nossas vidas, meu Pai, para que nós possamos, vigiando, Senhor, vencer, Pai, para que nós não venhamos cair, sem entrar em tentação, Senhor, mas que nós possamos nos manter de pé, firmes e inabaláveis, como diz a Tua palavra, Senhor. Abençoa a saúde, Pai, do pastor, meu Pai, desse pastor que está enfrentando esse vento, essa dificuldade, Senhor, de se comunicar, Senhor. Pai, vai com o Teu poder. O homem diz que não pode, o homem diz que é impossível, mas nós não nos alimentamos da palavra que sai da boca do homem. O homem faz planos, ele sentencia, mas a palavra final, a palavra verdadeira, a palavra, Senhor, que é efetiva, vem da boca do Senhor, meu Pai. Então sustenta essa esposa que está cuidando de seu marido, sustenta com sabedoria, com discernimento, com ousadia, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, quebra todas as cadeias, Senhor, libera todas as amarras na dificuldade de falar, na dificuldade de se locomover, na dificuldade de se comunicar. Seja desfeita todas as amarras das trevas em nome de Jesus. Eu declaro que esse pastor, Senhor, é propriedade exclusiva do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, faz essa obra completa. Tu não és um Deus, Senhor, de fazer nada pela metade. O Senhor começou a boa obra, o Senhor há de completar essa obra, Senhor, em nome de Jesus. Toma, Senhor Deus, em Tuas mãos esse propósito, essas lives, Senhor, oh meu Deus, em nome de Jesus, que vidas sejam alcançadas, que o Teu propósito se cumpra através dessas lives, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu santo e glorioso nome seja colocado nas alturas, Senhor, que ela venha diminuir, o Senhor venha crescer cada dia mais, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa todos aqueles que estão participando dessa live, daqueles que vão ter acesso em algum momento, abençoa a saúde física, emocional, intelectual, espiritual, abre portas na vida financeira e profissional que somente o Senhor pode abrir. Tira a vergonha do meio do Teu povo. Faz chegar o pão na mesa, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Oh Deus,
traz mudança, Senhor, mudança na vida do teu povo, Senhor. Com a obediência vem as bênçãos, Senhor, meu Deus. Com a aliança, Senhor, vem, Senhor, meu Deus. Oh, Pai, a herança, Senhor, que eles possam viver essa herança, meu Pai. Que no lugar da vergonha, Senhor, eles possam receber a dupla honra que só o Senhor pode colocar. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, sela, marca o teu povo. Que essa palavra desse dia, Senhor, em que nós tivemos comunhão, ela possa estar gravada em nossas mentes e corações. E que no momento oportuno, nós possamos colher fruto e fruto em abundância. Abençoa a África, abençoa o Brasil, abençoa as nações da terra, Senhor, em nome de Jesus. Escreve uma história nova, Senhor. Meu Pai, caia por terra, Senhor, essa praga maldita, Senhor, e nos livra, porque o teu sangue derramado na cruz não foi em vão, Senhor. Nós recebemos, meu Pai, da tua parte, a nossa porção deste dia. Este dia, e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Israel. Obrigada pela palavra. Imagina, minha amada. Apóstolo, Eu agradeço. é um privilégio. Eu agradeço. Vou falar o nome, entra no meu pé. Pessoa que eu não conheci nos Estados Unidos, que foi outro da França, violar, aí entrou no meu pé, porque às vezes eu cito algumas pessoas, como eu falei, o irmão Rafael, que a gente não conhece, mas eu converso com ele já tem praticamente quase 10 anos. Eu conheci Amém. a mulher dele também conversando. Algumas pessoas entram para pedir oração, mas eu não conheço, de vários países. A gente acaba não porque é uma desde início. Eu faço esse live, não estou aqui para se eu estou bonita, se eu estou feia. Porque às vezes a pessoa pergunta, por que você não arruma o cabelo, ou seja, coloca maquiagem? O jeito de ser é assim, né? Fica, cada um usa de jeito, tá? Eu acho que a pessoa se maqueia, se pinta. Mas eu não faço isso, porque... Cada um, né? É verdade, tá certo. É verdade, cada um tem um jeito. Mas a minha missão, o objetivo, pastora, nessa live que eu faço, quer no Instagram, quer no Facebook, quer no Kawaii, quer no qualquer aplicativo que eu faço, é para engrandecer o nome dele. Porque a palavra de Deus fala que ele soprou nós nas narinas para respirar. E hoje eu estou dando graças a ele, essa oportunidade. Porque eu não tinha, como a senhora mesmo falou, na passada não tinha nada agradável para lembrar. Eu não tenho orgulho de nada, mas é um motivo de minha graça, sabendo que Deus está nos detalhes de cada dia. Se Deus tem dado oportunidade, você aí que está do outro lado, e não reclama de situação, está na luta, está na prova, está na dificuldade, está na vale, está na deserto, louva a Deus. A palavra de Deus, Paulo, e em tudo nós devemos dar. Então, hoje nós devemos agradecer, porque nós já achamos que nós estamos na pior. Tem que estar entubado, não tem mais jeito que quanto pessoa que está e você está aí, está correndo, respirando, está andando. Agradeça a Deus. Ele tem posto na vida de cada um. Nós estamos hoje na permissão dele. E é tudo para uma negócio. E a palavra de Deus fala que quando o id dele, a vontade dele, porque a palavra de Deus já nos mostra. Se nós jamais se nós jamais não temos que guardar a palavra, se nós jamais nós temos que fazer algo que agrada a Deus. Não adianta nós fazer parecer que era a casa assim, uma coisa que eu já pensei nisso quando a pessoa prega, fora tudo assim, lindo, glória a Deus por isso. Amém. Mas, e às vezes a gente fica orando, Senhor, será que Deus é aquele que eu já conhecia isso quando ele fala onde louvar, onde evangelizar,
Então, às vezes o inimigo coloca na nossa mente. Estou consagrando, estou jejuando, estou indo na casa de Deus, estou no máximo coisa certa, no mínimo coisa para agradar a Deus, mas nenhum está chamando outro. Mas também nós não sabemos a madrugada dele, às vezes ele passa nós passamos no celular, no Facebook, estragando alguma coisa. Né? Então, cada vez mais, Deus dá oportunidade, adora ele. Chora, mas chora na presença de Deus. Tem uma pessoa que falou para mim, e viu, mas era apenas um comentário, né? Perguntou se eu estou isso. Viu? E você na África, você está aqui no Brasil, por quê? Eu falei, ela sabe que é uma boa pergunta. Isso. Vai saber. Ela falou, nossa, você está aqui no Brasil, sabe por quê? Eu falei, eu não sei que propósito Deus tem. Deus. Aí ele falou, essa pessoa falou para mim assim, mas você já pensou por que você o país está aqui no Brasil? Por que eu não refleti sobre isso? Eu vou pensar, depois eu dou a resposta para você. Porque é coisa que a gente nem sabe. Porque é uma profecia que aconteceu lá atrás, que Deus usou uma pessoa para falar que eu vou estar aqui, administrando a palavra. Aí, aqui no Brasil, hoje eu tenho filho da promessa que eu fiz, eu casei, eu vou casar esse ano, e Deus me levantou para dirigir a igreja. Então, eu vou trabalhar com Deus faz, não posso trabalhar com Deus. Será que não tinha responsabilidade? Quando eu assumi, quando vê, tinha quase 100 pessoas no culto, na sede, fico olhando e falei, vi aqueles pregadores, tudo bacharel, sabe? Quando que a gente nunca mesmo. Quando não achar que não tem qualidade, que não tem como que fala, não a palavra de Deus fala porque ele no centro, mas fora que a gente nós tão mínimo acha que nós não somos nada. E Deus fala que ele nos olha como a menina do olho dele. O que eu quero chegar nessa parte? Olha, se Deus escolheu você, se sair do lado, não são propósitos, objetivos, ele tem um sonho de realizar na sua vida. E não importa os outros olham, mas você chega a você mesmo, da verdade, mostra para Deus a vontade que você tem de chegar onde você quer, mas não limita. Amém. Está com você ou está cuidando de você. Que Deus te abençoe. A pastora, muito obrigada. Sabe, um dia Deus pode permitir, nós podemos conhecer do Pai, porque a minha pensamento, ou capacidade de o último banco da igreja. Aí a pessoa para mim, traçar que era uma pastora do Brasil, maioria, como eu falo, mais missionário que está pagando preço caro. É um desses que falou para mim, viu? Você acha que você está procurando o marido? O marido Deus vai dar um lindo para você, branco, olho azul. Amém. Quando Deus fala uma coisa, a gente fala, não, isso não. Hoje, Sara, né? Toda promessa cumpriu na minha vida. Hoje eu tenho Graças a Deus. Não porque eu sou mais importante, mais melhor que nenhum de vocês. Mas é porque Deus é maior. E qualquer algo que você está buscando ou desejando, Deus é maior. E cada um de vocês, Deus Amém. vai te dar vida.
Amém. Agradeço. Glória a Deus. Eu que agradeço, querida. Glória a Deus. Muito honrada, Um dia, muito se ele feliz de quer te conhecer. trazer uma mensagem, eu tô aqui. Amém, querida. Deus abençoe, viu? Pode contar comigo. A gente agora tem os nossos contatos. Então, eu estou aqui. A distância é um WhatsApp, né? É só clicar lá, é só chamar, que a gente está ali ligadinha. Deus te abençoe nesse seu projeto, nesse seu propósito, e que você possa realmente alcançar todos os limites que Deus quer que você alcance, que você esteja realmente no centro da vontade desse Deus que é majestoso e conhece o seu coração como ninguém mais conhece. Ele conhece o seu coração. E ele honra, né? Ele sempre honra. A gente não espera a honra dos homens, a gente não espera nada dos homens. A gente só espera daquele que nos chamou, não é verdade? Então, fica firme, fica nesse propósito, vai, porque a caminhada é longa e a alegria vai inundar seu coração cada dia mais, viu? Você, ó, já estamos aqui conectadas, já estamos ligadas já. Viu? Deus abençoe, muito obrigada. Obrigada a todos do meu povo aqui que participou, meu maridinho, meu filho lá em Curitiba, meu marido. A pouco o Valdene falou assim, as mulheres cheias de poder de Deus. Glória a Deus. Não, é meu marido. Esse é o meu marido lavado, remido, transformado. Meu amado, meu amigo, meu querido, há 40 anos juntos e 38 anos de casados, e cada dia mais apaixonados um pelo outro. Glória a Deus. Meu filho, pastor Diogo também, que estava aqui junto com a gente, lá de Curitiba. O Diogo, estava aqui, Diogo Souza. Diogo Souza, meu filho mais velho, pastor Diogo. Mora lá em Curitiba com a minha nora, pastora Luana, minha neta Manuela. Michele Paranhos, presbítera da nossa igreja. Passa o contato para fazer um convite. Depois passa o contato. Ah, tá. Vou passar sim. Vou passar o seu contato, você fala com ele. Aí, ó, uma bênção. Não é porque é meu filho, não, mas é um homem de Deus, um homem íntegro, um homem ético, sabe? Graças a Deus, assim, Deus alegrou bastante meu coração, me dando filhos maravilhosos, filhos que temem a Deus, filhos comprometidos com o Senhor, casados, honrados. E, olha, vou te passar o contato dele sim, viu? Vou passar. Glória a Deus. Aí tá minha neta, minha nora, Diaconisa Jamim também está aqui. Diaconisa Vânia Jussara também da igreja. Muitas pessoas queridas, um beijo no coração de vocês. Vão para a igreja, viu, meu povo? Gostei culto, hein? Aqui também tem culto 6 horas da tarde, porque domingo está fazendo 6 horas. Glória a Deus. A gente não pode... São 4h27, né? Tem que estar já preparando para a igreja. Glória a Deus, a gente não pode se afastar de casa de Deus, tem que adorar a Deus lá, não substituir a online. A gente faz online, não substituir a presencial. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, né, do que está lá na casa do Senhor. Eu falo isso todo dia. Glorificar a Deus, porque nós podemos estar na casa de Deus, podemos cultuar ao Senhor, mesmo com os protocolos de segurança, máscara, álcool gel. A igreja está lá agora, o apóstolo está lá já com o pessoal limpando, preparando a igreja. Diferenciado do outro. Isso, mas lá nada igreja, nada compara com o culto presencial. Eu falo isso. É verdade. Então, a gente está dando graças a Deus porque podemos estar fazendo os cultos presenciais. Nós não paramos, na verdade, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve esse privilégio, né, de as igrejas não foram fechadas, graças a Deus. Aqui foi fechado um bom tempo, mas glória a Deus retornamos. Hoje foi maravilhoso a terminação. Eu participo de oração, de culto. Eu não faço. Eu não gosto de fazer. Porque a gente fica mais edificado. Eu faço live toda terça e quinta-feira, né? Que são cultos durante a semana que a gente ia na igreja, porque nós estamos com a igreja aberta, culto presencial, mas só no domingo, por enquanto. Então, os cultos que eram na semana, eu estou dando pela live, tá? O pessoal está acompanhando. Mas domingo, todo mundo na igreja. É lógico que agora a gente está com o número bem reduzido, né? Não pode estar na totalidade. Toda terça e quinta-feira, às 20 horas, eu faço a live aqui no Facebook.
Que pena, terça-feira com quinta, dia de culto. Aqui é terça, É dia de quinta, sábado e culto, é domingo. verdade. Terça-feira é dia de culto, né? A maior parte das igrejas. Mas olha, Mas se Deus, você ó, deixa, se a senhora deixa e marcar assim, marcado que não escuta, tá bom. Um beijo no seu coração. Muito obrigada por tudo, por esse privilégio, essa alegria. Fica na paz do Senhor Jesus. Fica aí firme e forte. Continua, porque a vitória é nossa com o sangue do Cordeiro. Amém? O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, guarde a sua família, guarde o seu ministério. Que o Senhor abra portas, assim, maravilhosas na sua vida. Que o Senhor te provê de tudo, supra você em tudo que você precisar, desde o físico até o espiritual. Que você realmente possa colher, assim, volte colhendo seus feixes com muita alegria, com muito gozo no seu coração, tá bom? Qualquer coisa, eu estou aqui, é só chamar. Beijo, muito obrigada. Fica na paz do Senhor.